podcast começa em instantes. Você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos das suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Quintou, galera, quintou, o melhor dia da semana. E pra você saber, começou com aquele clima paulista, brincadeira. Ninguém tá falando porta aqui, não. Perdão, meus amados irmãos, amados no amor do Deus Todo-Poderoso, que um dia vai reformar esse sotaque aqui do Amazonas e todo mundo vai falar amor, porque anda comigo. Eras, maninho. Tu é doido, né, Tu é lesa. Tu é lesa, é? Mas esse banzeiro tá topzera das galáxias, por quê? Porque quintou é o melhor dia da semana. Eu acho que você já identificou a voz, mas se você não saber quem é e colocar Demétrios, vai perder. Não é o pastor Demétrios, é o Heavy Dema. Ah, moleque. Como nós estamos aqui no mês da reforma, até no nome o cara foi reformado. Moleque. Gente, já estamos passando por esse mês maravilhoso. Eu sei que você quis fazer aí a sua fantasia de João Calvino. Ian Hans. Estou gastando, obrigado. John Hus. Quem sabe Wycliffe. Você já traduziu a Bíblia do português para o inglês? Mas o inglês britânico, tá bom, por favor. Não sei, você... você fez o quê? Caveira na sua casa? Abóbora? Vai orar, irmão, vigia. Vamos, misericórdia. Você é salvo no Senhor. Minha esposa, ela queria sair hoje de manhã vestida de porta e colocar uns papeizinhos assim, dizendo que ela era a porta da igreja de Wittenberg. Boa, eu gostei dessa. Boa, bem criativo. Cara, o ano que vem vai ter que fazer algo assim. Fazer algo diferentão, começar... Desafiar os irmãos. Já pensou em desafiar os irmãos da igreja? Monta na frente da sua casa aí a capela de Wittenberg. Coloca Martinho Lutero metendo um martelo nos pregos, pregando as 95 teses. Cera cola na sua casa inteira as folhas com as 95 teses. Já pensou? Ia ser legal. Eita, nós íamos revolucionar. Opa, qual tempo é? Revolucionar. Gente, estamos aqui encerrando a nossa série Jovem Reformado, o adolescente, o jovem da Igreja Presbiteriana de Manaus. Você que está com a gente, pai, mãe, tio, tia, avô, avó. E hoje nós queremos dar um rolê, falar sobre essa premissa que o francisquês está na nossa. Reverberou no coração de Martinho Lutero, esse monge alcançado pelo poder do Evangelho. Esse monge, esse cara que, por conta do seu período de vida, idade das trevas, momento medieval, o medo tomando conta dele, a preocupação de não ir para o inferno. Eu tava ouvindo hoje, né, vindo para cá, e, cara, eu falei assim, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho, né, esse período medieval, essa galera ficar com medo, assim, né, do inferno, não querer o inferno, né? Porque parece que a galera hoje acha que o inferno vai ser aquela rave pra vida toda. E aí pensa que vai ser cruel, velho. Ai, Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor, a ter um pouco de Jonathan Edwards e trazer uma mensagem assim, meio que cinematográfica, pra galera quase sentir o fogo do inferno pegando. Ai, eu preciso de Jesus! Eu preciso de Jesus. Mas, gente, estamos aqui nessa noite maravilhosa, né? Eu vou aqui deixar o meu brotherzão, Matheus Lobato, dar as demandas de Matheus. Hoje eu soube que os nossos rivais estão com medo. Ah, isso é verdade. Vão ficar 6 meses sem produzir. O One Piece tá com medinho! Filho, olha que nós não tá nem orando. A gente vai te alcançar, Oda. A gente vai passar. Vamos derrubar o One Piece. Viu? Derrubou até o Thanos. Foi poderoso. Foi forte. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui hoje preparando o nosso podcast, o melhor podcast, por conta de tantas coisas que nós vamos ter nesse dia de quinta-feira.
Talvez você está assistindo depois porque está participando da melhor conferência de ensino que Manaus e o mundo pode receber. E vai ter uns caras brabos aqui, né? Eu tô inscrito lá no grupo, já tem 1.600 pessoas inscritas, então corre para você estar aqui à noite. Eu acho que, na verdade, todo mundo já está aqui à noite, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas se você está assistindo agora, dê pause, sai correndo da sua casa e vem para cá. Vem para cá ouvir sobre as Sagradas Escrituras. Vem viver a reforma, que de fato a premissa da reforma é o retorno. É o olhar para as Sagradas Escrituras, imergir nela. Tudo bem que a gente aqui é aspersão, mas você pode imergir, mergulhar. Foi mal, cara. Hoje eu tô meio... Ele tá impossível hoje. Né? Mas mergulhe mesmo profunda. Seja batizado na Sagrada Escritura. Não, brincadeira. Vamos parar de heresijar aqui. Vamos lá. Leia as Sagradas Escrituras, busque as Sagradas Escrituras, firme nela, aplique sobre a sua vida. E hoje você tem a oportunidade, não só hoje, amanhã também, dia 1º, no dia 2, vem para cá. Igreja Presbiteriana de Manaus, aqui entre Constantino e Djalma, Pedro Teixeira, em frente ao Arena Mall, do lado do Vasco Vasques, atrás do Antigo Baiano, do lado da Autoparve. Tô ficando bom, hein? Vem pra cá, vem aprender sobre as Sagradas Escrituras e o melhor de tudo, você vai ouvir sobre a igreja triunfante. Você vai olhar para o livro de Apocalipse e vai ver uma igreja triunfante, vencedora. Você cola com a gente e o melhor de tudo, hoje eu creio que vai ter pelo menos um vislumbrinho aí da reforma, apresentando todo esse processo e é bênção de Deus. Muito obrigado por você estar aqui conosco hoje, que Deus te encha de graça e paz. Boa noite mais uma vez, bom dia, boa tarde, louvado. Boa noite. Seja bem-vindo. Quero agradecer a produção do Fé e Café, que deixou aqui uma lanchinha para nós. Ele entregou o horário da gravação do podcast, viu? É porque a gente está na conferência, a gente teve que gravar antes. E você que está assistindo agora à noite, dá pausa, vem para a conferência, depois você volta para casa, 11 horas da noite, e continua assistindo o Religa Cast. É isso mesmo. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Mas obrigado, produção do Fé e Café, e também a participação hoje aqui conosco do nosso querido amigo e irmão. Brabo. Quase o terceiro integrante do Religa Cast. É verdade. Heavy Dema. E aí, pessoal? A cara dos podcasts da nossa igreja. E aí, galera, tudo bem? Bom dia para vocês. Aliás, boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Feliz dia da Reforma, 31 de outubro, viu? Amém. 507 anos. É hora de comemorar. Aleluia. Gente, que bênção. E o texto áureo que cravou no coração desse reformador, já com um trilho, né? Uma terra já arada por outros homens, por pessoas que Deus já vinha preparado para pregar o evangelho e em ser incomodados com as Sagradas Escrituras. Martinho Lutero, ele se depara ao estudar, ao expor. E, cara, eu vim muito pensando, às vezes as pessoas têm aquela ideia, né? Pô, se eu mergulho nessas Sagradas Escrituras, se eu leio, se eu estudo, eu vou ficar um cabeção bitolado, zoado. Mano, um homem foi usado por Deus para revelar. E assim, o versículo 16 tem reverberado no meu coração, tem me chacoalhado. Um homem que de fato não se envergonhou do evangelho, entendendo que é o poder para a salvação dele, porque ele creu. E aí, aquilo que assombrava, né, a justiça de Deus. E aquele ponto que o próprio João disse, que o Espírito Santo ele vem para convencer o homem da justiça de Deus, do juízo e do pecado. Ele foi convencido, por mais assim que ele já convencido de ser um miserento. João Calvino Martinho Lutero, muitas vezes foi encontrado, como a história vem nos colocando, ali quase desfalecendo por tentar, né, se martirizando-se, expurgar os pecados, por conta desse contexto. E aí, como eu estava aqui nos bastidores trocando uma ideia, eu falei assim, cara, como que esse medo poderia voltar? Esse medo do inferno, esse medo do pecado, essa realidade. E talvez, por nós não pregar essa verdade, e uma verdade bíblica, as pessoas
não tem tão fresco a mensagem do Evangelho. Que o Senhor nos livra desse inferno, dessa justiça, na verdade é a justiça de Deus. Graças a Deus que o justo Deus satisfez a justiça dele, que nunca em nós seria suficiente, em Jesus Cristo, o Evangelho dele, o Evangelho que é o poder de Deus, é o próprio Cristo. E o texto de hoje é Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então lembre, quem é o Evangelho? Posta aí, coloca nos comentários, quem é o Evangelho? De fé em fé, somente a fé. Opa, já temos aqui um dos pilares da reforma protestante. Como está escrito, o justo viverá por fé. Nós vamos dar um rolê aqui, vamos lá para século XII, vamos tentar dar um rolê do século XII até o século XXI, é muita coisa, né? Mas vamos lá, dar um rolê aqui, falando um pouquinho sobre pré-reforma, a própria reforma, os reformadores, pós-reforma, tentando compreender e sentir esse movimento maravilhoso que Deus fez, aonde um homem não imaginava que ia dar todo esse vapor. Mas estamos aqui por conta de Deus usar homens e mulheres como ferramentas, instrumentos nas mãos dele, para termos de volta essa volta às Sagradas Escrituras, viver uma vida de santidade. E como vocês bem sabem, estamos aqui com o Heavy Dema, meu brotherzão. Antes da gente dar essa mergulhada, Heavy, como que você tem conseguido conciliar para alguns essa complexidade maravilhosa, essa historicidade tão tremenda, num ministério tão lúdico que é trocar ideia com criança? Está perto aí, bem dizer, hoje também, você já vai estar lá na inauguração de um dos maiores e melhores acampamentos para criança de 6 a 12 anos, mais ou menos a faixa etária? 7 a 12 anos. 7 a 12 anos, Isso. Salvação. E aí, como que é essa parada? Meu irmão, falar para criança da reforma protestante é uma coisa que é possível de se fazer. Nós estamos tendo essa experiência esse ano de forma bem mais concreta. Uau. Se o pessoal que está aí em casa agora, que quiser dar uma passadinha lá na EBI, Escola Bíblica lá, desculpa, vocês vão ver todo o ambiente das salas está decorado e preparado para dar aquele ar de Alemanha, século XVI. Nossa, eu vou ter que ir lá, Alemanha, século XVI, Catedral de Wittenberg. Está assim, tudo decorado. Tem inclusive um espaço de fotografia para fazer fotos e tudo mais, onde nós temos 2 cooperadores nossos da Escola Bíblica, 2 professores que se vestem um de Lutero e outro de Tetzel. E fazem uma encenação. Vão tacar pedra no Tetzel. E fazem uma encenação. E lá está sendo estudado desde o começo do mês, logo que nós entramos em outubro, nós estamos estudando com as crianças a Reforma Protestante, os 5 solas da Reforma. Lindo. Nós estamos estudando com eles e contando a história da Reforma Protestante. E o mais impressionante, o mais legal, as crianças estão aprendendo. Minha filha tem 6 anos, meu filho tem 4. Quando eles ouvem o nome Lutero, ele já fica assim: é o Lutero? É o Lutero? Está falando da reforma, papai? Eu digo: está falando da reforma. Eles já aprenderam, eles já absorveram. Né? Inclusive, eles cantam uma música também, que eles aprenderam uma música. Então, é possível você ensinar sobre a reforma protestante, falar de história da igreja para crianças, porque elas conseguem aprender. Elas conseguem aprender, e quanto mais cedo você ensinar os valores do Evangelho, segundo as Escrituras, e os nossos valores que são baseados nas Escrituras dos 5 solas, né, essa criança ela vai ser solidificada na fé reformada, na fé protestante, e dificilmente ela vai esquecer isso. Muito difícil ela vai esquecer. É possível se ensinar. Tem gente que acha: não, isso é muito difícil, é muito alto, não vai alcançar a cabeça da criança. Negativo. Ela aprende sim. E está sendo muito emocionante lá, porque as crianças estão vivendo uma experiência de poder aprender vendo o que foi que aconteceu, né? Por meio da encenação, por meio da decoração do ambiente, mas eles estão vivenciando esse momento e está sendo muito bom. Melhor do que Halloween,
Mil vezes. Né? Tá sendo muito jóia. Que legal, que legal. E aí, Lobato, como que a gente tem lidado com a nossa liderança? Eu sei que talvez alguns nesses meses já tenham visto outras matérias, outras ideias no ALA, mas como que tá lá? A galera tem pensado, tem vivido, tem conseguido abordar esse mês? Ou quais são os assuntos? Sim. No ALA, nós estamos experimentando algumas mudanças, mas uma coisa que foi interessante, porque normalmente quem dá as aulas sobre reforma protestante ou sou eu ou é o Marcos, né? Mas normalmente sou eu. E dessa vez eu passei essa aula para o Ryan e ele fez um exercício bem diferente, de pedir para os adolescentes pesquisarem e trazerem o que eles entendiam pela reforma e explicarem e fazerem uma aula a partir deles mesmos, né? Do que eles sabem, do que eles conseguiriam explicar para os demais colegas. Isso é interessante porque a gente acaba batendo muito no que nos é apresentado dentro das escolas, né? Com um foco muito maior, não na palavra, não na importância da palavra de Deus para a reforma, não na formação do pensamento reformado de fato, mas numa visão mais data, quem é o responsável, coisas próprias de vestibular. E a gente está aproveitando isso para justamente dar mais significado. Quando eu pensei, porque a gente falava sobre a história da igreja lá no ALA de 2013, 14, 15, mas não entrava tanto assim na reforma. E quando eu pensei em trazer essas aulas, era justamente para mostrar a reforma de uma perspectiva cristã, reformada, e mostrar qual era a importância dela para a nossa história de fato, não só para ser questão em vestibular, né? Legal. E a gente tem olhado justamente dessa forma, né? Visto especialmente a soberania de Deus no momento da reforma. A gente falou isso, acho que sem ser no último ReligaCast, no anterior. Sim, né? verdade. Como é interessante esse momento onde parece que tudo na história humana se fez, tudo foi sendo construído, a formação dos Estados Nacionais, o declínio papal, o crescimento do poder da burguesia, isso em perspectiva histórica, mas também a criação da imprensa, né, a possibilidade de você ter um estudo da palavra melhor, a divulgação dos textos, como tudo isso casou para que no momento que a reforma chegasse, ela pudesse ser efetiva e pudesse causar um impacto na história humana, né? Como Deus montou todas as pecinhas para que quando isso acontecesse, através da vida de Lutero, de Calvino e de tantos outros, isso pudesse se espalhar de uma forma muito melhor do que em qualquer outro momento da história. Isso a gente mostra a soberania de Deus sobre todos esses momentos históricos, né? É isso que a gente tem trabalhado com os nossos adolescentes e que eu acho que, acima de qualquer data, acima de qualquer coisa, a gente tem sempre que focar. É a soberania de Deus nesses momentos históricos e na graça dele sendo derramada sobre algumas pessoas para que isso pudesse se expandir e as pessoas retomassem a palavra de fato, né? Retomassem o sacerdócio como não só o padre, o bispo, o papa tem o sacerdócio, mas como eu, sendo um cristão, posso ir evangelizar, posso pregar e posso estudar e ler a palavra de Deus também. Uau! Não é entrevistado, mas é meu brother. Eu me orgulho. Já pode ter orgulho santo? Acho que não, né? Mas eu fico muito feliz, muito feliz. Então, cara, a gente vai dar um rolê por aqui, pensar e olhando o pastor Demétrios e Lobato, a gente nessa conversa, essa premissa, né, que rolou, que foi que encontrou Lutero e fez ele olhar para as Sagradas Escrituras e a partir dali olhar para o seu entorno, né, o seu meio. E quando a gente dá um rolê pela história, parece que só mudou o cenário, só mudou a época, só mudou o tempo, mas as problemáticas... São as mesmas. Né, o diabo continua sendo o mesmo. Então, eu acho que ele não mudou muito, não. Mas, assim, o que lhe chama a atenção? De vez a gente já olhar aqui para esse período do século XV, mas vamos dar um rolê um pouquinho para trás, quando a gente conversa que não foi, como normalmente eu digo, a problemática, de fato, ou o rompimento não acontece da noite para o dia. Sim, é verdade. Não é assim, aconteceu. Então, já vinha Deus agindo dentro da história. E olhando para essa história, até chamado como os pré-reformadores, dentro da pré-reforma, quais seriam desses caras, essas pessoas, né, esses homens que Deus usou, que lhe chama a atenção, que alguns movimentos desse período, que ainda às vezes ainda há um vestígio, há
ele ainda continua falando no nosso tempo. Quais seriam esses vestidos da pré-reforma que lhe chama a atenção? Esses historiadores, essa galera aí que participou até... Eu gosto muito desse tema da reforma protestante. Aliás, eu sou fã de história geral, eu gosto muito de ler história, é uma das matérias assim que mais me chama a atenção. Como eu sou da área de humanas, né, natural que história seja uma coisa, né, que apetece a gente, né? E história da igreja, então, aí nem se fala. Eu consumo mesmo literatura de história da igreja, tenho vários livros e gosto sempre de estar lendo. Mas, pastor, você está lendo a mesma coisa? Leio a mesma coisa várias e várias vezes, porque a gente aprende, né? Existe, inclusive, um ditado, agora não vou lembrar quem é um autor, que se você não aprende com o seu passado, você comete os erros no futuro, os mesmos erros no futuro, né? E a história da humanidade é a prova disso, né? Que o ser humano ele não aprende com o que se passou e ele vai repetindo erros e mais para frente. Eu digo o seguinte, que a pré-reforma, porque, de fato, quando Lutero prega as 95 teses na Catedral de Wittenberg em 1517, aquilo não surgiu da noite para o dia mesmo, não, né? Aquilo é o culminar de um processo que vinha se dando na Igreja Romana, na Europa, já desde o século XII, né? Eu digo assim como quando Jesus veio, né, na plenitude dos tempos, se encarnar, e o Novo Testamento foi escrito para anunciar o Evangelho. Para que isso acontecesse, houve toda uma preparação, né? Houve a conquista de Alexandre, teve o helenismo, depois o Império Romano chegando para universalizar toda aquela região do Mediterrâneo, né? E aí, quando Jesus chega, o tapete está posto só para o Evangelho caminhar por cima. A reforma protestante passa por um processo semelhante, porque desde o século XII, a igreja, ela, diferente do que muitos pensam, que como se a igreja tivesse morrido ao longo da história da igreja, em um período de tempo entre o século V, depois de Cristo, e até o século XVI, na verdade, não. Houve povo de Deus ao longo da história, um remanescente fiel, um pequeno grupo de pessoas que mantinham a fé cristã no Senhor, conforme as Escrituras, né, em meio a todo o desvio doutrinário que a Igreja Romana estava passando. Eu digo assim, Igreja Romana, mas, na verdade, eu estou me referindo à cristandade como um todo, né, porque, naquela época, toda a Igreja era a igreja católica, tinha a Igreja Ortodoxa no Oriente, mas existia esse pano de fundo. Enfim, no século XII, a gente vai ter um movimento que foi um dos primeiros movimentos que surgiu, foi no ano de 1170, que foi com Pedro Valdo. Pedro Valdo era um comerciante de Lyon, francês, e que ele, em contato com a Bíblia, lendo a Bíblia em latim mesmo, que era a língua oficial da igreja, né, ele entende que a igreja e a Bíblia tinham um gap enorme entre o que a igreja falava e fazia e o que a Bíblia afirmava, né? Ele percebeu isso. E quando ele se mudou para o norte da Itália, ali onde mais ou menos hoje é ali a região de Turim, se eu não me engano, no noroeste da Itália, já perto na fronteira da França, ele conseguiu formar um movimento que hoje a gente conhece como movimento valdense, que mais para frente, quando a reforma protestante é deflagrada, eles são reconhecidos como protestantes. Só que eles são um movimento que vem desde 1170, ou seja, 400 anos, um pouco mais de 400 anos antes de Lutero, né? Justamente com a pregação de quem? De Pedro Valdo, que lia as Escrituras e ele denunciava o quê? A corrupção do clero romano, falava a respeito da forma como a igreja pregava o evangelho, que era um evangelho da troca, né? Eu faço boas obras para obter a salvação, tinha esse movimento, e ele pregava contra isso e dizia, não, o evangelho é simples, não precisa toda essa pompa e circunstância que o clero romano apresenta, a missa não precisa ser todo esse cerimonial, essa liturgia pesada e com ares orientais assim de culto pagão, né? Não precisa de nada disso. O evangelho é simples, é a fé em Jesus Cristo, é a simplicidade de vida, é não ostentar esse monte de ouro que Roma ostenta, né? Então, quando ele começa a pregar isso, a reação foi logo imediata, né?
tanto os papas em Roma como os nobres do norte da Itália começaram a perseguir esse grupo. E esse foi o primeiro grupo pré-reformador que sofreu perseguição por conta disso. Na esteira deles, já no século XIII, entre 1209 e 1229, surgiu um outro grupo, mas esse grupo não é reconhecido como protestante porque eles tinham um aspecto doutrinário bastante controverso. Não vou entrar em detalhes aqui para não tomar tempo, mas eram os cátaros. E os cátaros eles também denunciavam a opulência do clero romano, a imoralidade dos padres. Né? Eles propunham uma vida simples, uma vida bem humilde, tanto que eles viviam em comunidades bem isoladas. E eles, infelizmente, foram alvo de uma cruzada. Lembra das cruzadas, na época da Terra Santa? Sim, sim. Eles também sofreram uma cruzada e eles foram exterminados por completo. Né? Então, esses dois testemunhos de pré-reforma, século XII e século XIII. A gente fazendo um salto aqui para o século XV, no século XIV, lá 1300 mais ou menos, a gente vai conhecer aqui pelo menos duas figuras que são sensacionais, assim. Eu gosto muito deles, inclusive, que é John Wycliffe, que ele é apelidado de a Estrela da Manhã da Reforma. Né? Por quê? Porque ele teve um trabalho magnífico. Ele traduziu a Bíblia para o inglês, antes da versão King James, que é a versão oficial feita pelo rei Tiago, né, o rei James. Eu ouvi hoje que você falou isso no Café e Café. Falei. Inclusive, eu estava com ela aqui, a Bíblia King James 1611, que é a data quando ela foi publicada. Né? Mas antes dela existia uma Bíblia que foi a tradução feita por John Wycliffe, que ele fez uma tradução, só que a tradução dele era... se eu não estou enganado, eu posso estar enganado, viu, gente? Essa informação pode estar errada, mas ele traduziu do latim. Do latim para o inglês, da Vulgata Latina para o inglês. Mas qual era a questão aí? O ponto não é se ele deixou de pegar os originais grego e hebraico. O ponto é que, naquela época, só se lia em latim. A Bíblia não estava disponível na língua do povo. E ele foi um dos primeiros que pegou a Bíblia e traduziu para o inglês. Ou seja, o britânico daquela época... lá no século XIV, já tinha a oportunidade de ler a Bíblia na sua própria língua, no inglês. Então, isso foi um salto que foi possível dar, e ele começou um movimento que os seguidores dele depois foram apelidados de Lollardos, que eram trocando um português mais fácil, os faladores. Né? Eram os faladores, os que falavam alto e falavam doido, porque eram pessoas que pregavam o conteúdo da Bíblia nas igrejas e nas ruas. Isso também trouxe reação por parte de Roma, que perseguiu Wycliffe. E eu não lembro agora se ele foi só repreendido ou se ele foi morto. Mas olhando para um já meio que reformador, pós-reformador ali, eu acho que Wesley bebeu dessa água, né? Bebeu. Bebeu, sim. Então, o John Wycliffe ele foi um dos precursores. Né? E entre o período de 1378 a 1417, olha aí, 1417, 100 anos antes da Reforma, surgiu um outro cara, que esse cara aqui foi sensacional, que é o John Huss, ou João Huss, né? Como no português aqui. O Ian, né? João Huss. Vamos gastar o nosso tcheco aqui, o Jan Hus. E aí esse cara foi ótimo, porque ele era um padre da igreja e ele pregava os princípios da reforma 100 anos antes de Lutero. Né? Ele pregava as escrituras como a única regra de fé e prática do crente, que deveria ser a base doutrinária da igreja, deveria ser as escrituras e não o magistério da igreja. Porque você que não sabe, adolescente aí, o teu pai talvez saiba, mas você que não sabe, quando eu falo magistério da igreja, eu estou falando da tradição da igreja, ou seja, aquilo que os papas e os bispos, né, a cúpula da igreja determina como doutrina, isso é tido como palavra de Deus. Então, que John de Igreja Católica. Igreja Católica, tá? Então, John Huss, quando pregava que a base da doutrina da igreja era a Escritura, ele estava indo de encontro ao pensamento romano da época, que era o quê? Não, a base da fé cristã é tanto a Escritura como também o magistério da igreja, o ensino da igreja, o ensino dos papas, o ensino do clero romano. Então, quando ele faz isso lá na Boêmia, que hoje é a República Tcheca, né? Aliás, onde hoje fica, na República Tcheca, ele também atrai a ira da igreja
porque não só ele pregava a respeito disso, mas ele pregava também contra a corrupção da igreja, a opulência do clero e tudo mais. E ele é condenado à morte na fogueira. Ele é condenado pela igreja, morte na fogueira, e ele morre em 1415. Diz a tradição, e aí é uma tradição que é contada já há muitos anos, mas não se tem uma documentação histórica, mas se dá fé desse fato, que quando ele estava preso, outras versões dizem que quando ele estava na fogueira mesmo, quando a chama já estava crepitando e ele já em vias de ser queimado, outras dizem que ele estava preso numa cela, ele diz, olha, hoje vocês matam um ganso. Porque John Hus, que é o sobrenome dele, Hus, na língua boêmia, é ganso. Né? Hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne e esse vocês não poderão matar. E aí, 100 anos depois da morte de John Hus, vem Martinho Lutero, no ano de 1517, que um pouquinho mais, um pouquinho menos, 102 anos depois, ele vem e inicia a Reforma Protestante, como nós entendemos, né, que é o start, né, do movimento. Né? Mas, se você perceber, eu contei aqui alguns exemplos, né? Existe um fluxo na história que Deus vai conduzindo, como o Senhor da história, onde ele vai preparando a cama só para o Lutero deitar. Sim. Entendeu? Ele vai preparando, e fora ele teve outros, teve o Jerônimo Savonarola, que era um padre, agora eu não lembro qual era a ordem dele, que ele começou a pregar nas barbas de Roma. Ele pregava em Florença, na Itália, condenando o clero romano e condenando os papas. E ele também foi queimado na fogueira, se eu não me engano, por volta de 1400, alguma coisa assim. Eu não lembro a data exatamente. 1400, aqui a data, assim, tem uma data de 1498. 1498, né? Então, um pouquinho antes já da Reforma Protestante mesmo, um pouquinho antes de Lutero. Então, ele pregava e ele conseguia atrair as multidões, por quê? Porque a mensagem dele era as Escrituras, ele falava a respeito das Escrituras, né? Pregando em latim, sim, lendo a Bíblia em latim, sim, mas ele estava enunciando as Escrituras. E aí o povo que o ouvia começava a entender isso. Então, quando Lutero prega as 95 teses, a mensagem do Lutero já não era mais novidade. Ela já já reverberava na mente de muita gente, né? Aquilo já estava impregnando na mente de muita gente, tanto que a adesão à mensagem de Lutero foi muito rápida. E de modo acelerado, muitos da população, do povo mesmo, que já estavam cansados da exploração de Roma, e nessa época a venda de indulgências estava no seu auge, porque era onde o Estado do Vaticano tirava o dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, né? Eles conseguiram, eles já estavam sugando tudo que o povo daquela época tinha. Né? E, se a gente lembrar, a Idade Média não foi uma época fácil, em determinados momentos. Tinha acabado de sair de uma peste negra, tinha acabado de sair de várias guerras, né? A população empobrecida e a igreja tirando dinheiro, a despeito de vender salvação no céu, para o céu, né? Para a construção de uma igreja, isso pesou na cabeça e pesou no bolso. E aí o povo reagiu, né? Então, se a salvação não é por obras e nem pela compra, porque você imagina, eu sou rico, sou um nobre, sou alguém abastado, um comerciante, um burguês, eu tenho como comprar as indulgências do Papa. E o pobre, como é que fazia? Sim. Né? Ele tinha que esperar o quê? Que alguém rezasse as missas para tirar uma dele do purgatório para que ele fosse para o céu. Então, você percebe que isso era um discurso da igreja terrível para o ouvido de alguém que precisava de salvação e encontrava um monte de barreiras no meio do caminho para poder adquirir a graça de Deus? Então, quando Lutero prega, isso já está meio que sedimentado no coração de muita gente. Então, quando ele protesta com as 95 teses, aquilo já vai entrar no coração do povo de forma muito mais fácil. Se não fosse dessa forma, talvez Lutero tivesse passado pela mesma experiência de outros, né? Sim. Morto, e a história dele se encerrava por ali, e outro lá na frente talvez que fosse colher. Mas não, ele já pega um ambiente já propício, né? Nós temos que lembrar que essa época de Lutero é o Renascimento na Europa. Então, as universidades e os intelectuais da época já estavam falando o quê? Vamos retornar para os originais, vamos retornar para os clássicos da filosofia, vamos retornar para o grego,
né? O grego de Homero, o grego de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, né? E esse mesmo raciocínio foi para dentro da igreja. Vamos retornar para os originais da Escritura, vamos ler a Bíblia no grego, vamos ler a Bíblia no hebraico, vamos aprender as línguas originais, vamos estudar para ver o que a Bíblia ensina sobre o cristianismo. Né? E é legal você falar sobre isso. Eu estava muito aqui já, tipo assim, cara, não é um contexto muito parecido com o século XXI, aonde até mesmo dentro da igreja cristã só não está vendendo o céu. Na verdade, só trocou o nome. Mas uma vida abastada é aqui na terra. Né? O seu céu não é transcendental, não é o estado de glória de fato. O seu céu tem que ser vivido aqui. Mas não como... agora me veio aqui, me trouxe um insight, como o Rick Warren, ele traz uma vida com propósito, trazendo essa paralela. Cara, você já tem que treinar a sua vida do céu, que será vivida aqui. E olha para o seu irmão do lado e pensa. E aí, olhando para nós, uma estrutura, uma doutrina, a doutrina da eleição, que somos salvos em Cristo Jesus, e entendendo que o Lobato é salvo em Cristo Jesus, eleito no Senhor, pelo Senhor, comigo, nós vamos passar a eternidade juntos. E se eu olho Cristo como meu modelo de corpo glorificado, e ele chama a galera, troca a ideia, fala: ei, Tomé. Corpo glorificado, com furos nas mãos, aqui no lado. Você compra o pacote completo, não é só uma parte, não. Não é só o bonitinho lá. Não é se transladar, passar pela parede, né? Não é X-Men. Tá, calma aí, vamos lá. Não. Mas assim, essa mente fértil, é Jesus. Mas, cara, se o que há de ser revelado já tem um vislumbre em Cristo, a eternidade está aqui. É claro que já, glória a Deus, não vão ter dor, cheiro nem nada, mas é meu irmão, vamos estar lá, na glória, glorificando, santo, santo, santo e tal, mas olhando para esse princípio aqui, fazendo esse leque pré-reforma, um termo que você coloca aqui, o próprio apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos, Jesus é revelado. Nós vemos aqui uma plenitude do tempo de Cristo sendo revelado novamente o Evangelho por meio desse homem, aonde a cultura favorecendo, a religião no caos favorecendo a revelação, a economia e a necessidade, o anseio, o desejo, e o Senhor usar uma pessoa para fazer: ei, voltam para cá, venham para cá. Para onde? Para a revelação do Evangelho. E aí, olhando esse panorama desses homens, né, assim, graças a Deus que hoje nós não temos nomes como Pedro Valdo, John Wycliffe, Jan Hus, Girolamo. Jerônimo de Savonarola. Mas o Jerônimo de Savonarola. Mas o Senhor tem levantado homens para contestar, para protestar, preparando, já desenvolvendo o caminho para que, de fato, não uma nova reforma, mas que a reforma seja imprimida novamente. E aí, o seu olhar, né, meu pastor e Lobato também, que está ali já... a língua dele está fervilhando, que ele quer compartilhar aqui. Olhando esse paralelo, cara, e aí chegar o quê? O Senhor tem preparado o caminho para levantar, na verdade, assim, que eu vejo assim muito, esse processo do espírito profético, como, cara, agora eu esqueci qual, mas falando sobre Elias, se eu não estou enganado, Malaquias fala, nos últimos dias, né, que o Senhor levantaria os Elias, né? E nós também, como reformados, o Lobato esqueceu hoje, ainda não, reformado, calvinista, protestante e marido da Ábida, que não pode esquecer, que estamos vivendo já esse processo, né, dos últimos dias. E falando isso dos últimos dias, hoje à noite, amanhã e sábado nós vamos estar falando da carta de João, do Evangelho de João, Apocalipse,
com dois brabão, quer dizer, dois universitários já começando agora, Heber Campos Júnior e Leandro Lima. Vem ouvir as Sagradas Escrituras. Vem hoje, amanhã e sábado. Vai ser bênção. Como que vocês conseguem ver esse contraste, né? De cara, nós estamos falando de mais de 500 anos atrás e que já tem reverberado essa doutrina e fez um reboliço no mundo, e ainda temos vivido contexto como corrupção eclesiástica, como abusos da igreja, abusos da liderança, como também comercialização. A gente só não está vendendo o céu, mas está vendendo o Deus que dá prosperidade, uma das nossas teologias maravilhosas e doutrinas, o Deus provedor, o Deus da providência, que não é só a providência, mas o Deus da providência como um todo, aquilo que o Lobato falou sobre a soberania, né? Até mesmo esse desenvolvimento do ser humano, o próprio humanismo, mas com muito mais de egocentrismo, muito mais de hedonismo, narcisista nesse tempo. E lá o mundo estava rodando, girando, bem dizer, da mesma forma. O que hoje, né, o Senhor tem nos orientado nessa noite, nessa manhã, né, nesse tempo aqui, para falar em contraste de um século XXI, que já foi, Deus derramou de conhecimento de volta, mas tem tirado os olhos daquilo que o Cristo se revelado já se revelou e tende a se revelar muito mais em relação àquilo que ele fez. Pelo menos aí há 500, quase um milênio antes desse período que a gente está vivendo. Ok. Vai lá. Eu começo? Não, é engraçado que quem me conhece sabe. Primeiro, que eu sou casado com a Ábida, meu amor. Te amo. Sou presbiteriano, calvinista e reformado. Aleluia. Mas também quem me conhece sabe que eu não sou um profeta do apocalipse, digamos assim. Eu não sou uma pessoa que, meu Deus, o fim está chegando, que nem a mulher que foi no carnaval esse ano, no trio elétrico da Ivete, para anunciar o fim do mundo. Macetar o apocalipse lá. Mas parando ultimamente para pesquisar sobre guerra cultural, sobre algumas outras coisas, é claro que hoje em dia a gente não está mais vivendo num momento só de reforma, né, de uma nova reforma. A gente está vivendo um momento de preparar o nosso mundo, aqueles que foram chamados para o retorno do Messias. Né? Porque, a bem da verdade, se a gente olhar, a igreja reformada ela continua sendo uma igreja reformada. As denominações como a nossa denominação presbiteriana, os batistas reformados, aqueles que se preocupam com manter a reforma, muito pouco se distanciaram da palavra do Senhor nesses 507 anos. Graças a Óbvio que não quer dizer que a gente seja a maioria. Infelizmente, tristemente, o que a gente vê, principalmente no Brasil, crescendo é denominações que não é nem fora da reforma. Não sabe de onde veio, não sabe nem para onde vai. Exatamente. Né? Não dá nem para dizer, fulano de tal é de X denominação. Não, são coisas que vieram da cabeça de alguém que não está ligado a qualquer doutrina, história, nem nada. São igrejas sem história, são igrejas fundadas normalmente em cima da figura de uma pessoa e que deturpam tudo que elas puderem da palavra de Deus. Igreja inclusiva, igreja da prosperidade. Exclusiva. Então, óbvio que a gente tem uma função hoje de anunciar, né, as nossas bases reformadas, os 5 pontos, os 5 solas, os 5 pontos e tudo aquilo que a gente crê como doutrina de igreja, né, do que vem dos cânones de Dort, dos catecismos, etc. Mas, para além disso, a gente tem que começar, e como o pastor falou, voltar a anunciar, como Jonathan Edwards, a justiça e o juízo. Né? E torcer, né, crer no Senhor que isso vai abrir os olhos para as pessoas, aqueles últimos eleitos que faltam, para ver a justiça de Deus chegando e se arrependerem. Né? Porque eu acho que mais do que nunca a gente está vivendo num momento onde o Senhor Jesus está cada vez mais próximo. Né? Porque se a gente olhar para a sociedade, a gente nunca viu tanta depravação. O livro do Edward Spencer, ele fala que é dos 5 pontos, ele fala que a depravação total ela não é uma doutrina da depravação absoluta, que a gente está o tempo todo pecado, não sei o quê, blá, blá.
Mas é o pecado atingido todas as pessoas, né? Mas, mais do que nunca, a gente está caminhando para uma sociedade absolutamente depravada. Né? Não só em sexo, mas em corrupção, em ideologias, em gestão econômica, política, o que quer que seja, tudo está cada vez mais depravado, distorcido, despreocupado com qualquer tipo de moralidade. O que a gente tem que fazer é olhar para a reforma, olhar para essas pessoas e ver qual foi o impulso que as motivou para continuar pregando o evangelho. Eu gosto muito da história de Lutero e assim, a gente tem que falar desses homens lembrando que eles eram humanos, pecadores, miseráveis. Né? Sim, sim. Mas eu gosto da história de Lutero porque Lutero ele era digamos assim, um jovem normal, né? Um belo dia ele estava num campo aberto com uma única árvore próxima e caiu uma tempestade. E ele fez a coisa... Eu olho para essa história, ele fez a coisa mais... Perdão o termo, mais idiota do mundo, que ele foi esconder debaixo de uma árvore numa tempestade, né? E ele falou assim, não, se Santa Ana, se tu me salvar, eu vou virar padre, né? Óbvio, caiu um raio na árvore, como deveria acontecer, mas ele se salvou. E Essa é a soberania de Deus. Exatamente. Ele quase deveria ter interpretado naquela hora a mensagem corretamente, mas não interpretou. Mas ele virou padre e ele vai justamente começar a dar estudos sobre Romanos e Salmos, né? E ele se depara e ele tinha essa questão da justiça de Deus que ele ainda não tinha entendido na cabeça dele. Sobre como é que a justiça de Deus agia em cima de tanta ideia ruim que existia naquela época, ele olha para Romanos 1,17 e ele entende finalmente. Não, a justiça é isso aqui. Eu gosto desses comentários, né, dessa Bíblia que eu estou usando, que é do R.C. Sproul, que é da Fé Reformada. Trata-se de uma expressão, quando ele fala de justiça de Deus, trata-se de uma expressão-chave em Romanos, explicada regularmente na carta como justiça mediante ou da fé. Ou seja, ela está apontando que a justiça ela vem mediante a fé. Né? E é um trabalho que todo o livro de Romanos e outros momentos do Novo Testamento vão falar que essa fé ela é fruto da graça de Deus, né? Que ela vem da graça de Deus. E Lutero ainda não tinha entendido isso na mente dele. E quando ele se depara com esse texto, ele finalmente entende que essa justiça é proveniente de Deus. Né? Essa justiça que vai de fé em fé, ela é proveniente de Deus. E aí, finalmente, é quando as coisas começam a mudar na cabeça dele. E é isso que a gente tem que pensar hoje em dia. Né? O que a gente falou no último programa, o pessoal ficou bagunçando comigo depois que eu tinha tirado a barba. Ficou top. Era justamente sobre essa soberania de Deus sobre todas as coisas. E quanto o ponto focal da reforma, para mim, é soberania de Deus. A gente olhar para a soberania de Deus novamente. E hoje também. Olhar para a soberania de Deus na nossa vida, na nossa conversão, no nosso agir, e o quanto a gente deve pregar sobre essa soberania. O mundo está caindo, está depravado, mas Deus continua sendo soberano. Né? É Ele que continua derramando a sua graça para que a gente não seja consumido. Né? Verdade. E isso nós temos que lembrar dia a dia. E eu creio, né, que, infelizmente, daqui para frente é só para trás. É o máximo do dia de hoje. Infelizmente. Mas, querendo ou não, a gente tem que se gloriar nisso. Né? Nos gloriamos na tribulação. Né? Porque isso tudo vai culminar na formação de esperança, de perseverança. E que nós temos que guardar isso porque nós somos, infelizmente, eu olho, os últimos dos eleitos. Eu não sei se vai acabar amanhã, não sei se vai acabar daqui a 100 anos ou 500 anos. Mas nós somos os últimos a serem chamados. Né? Ou pelo menos essa deve ser a nossa expectativa, né? Sermos sempre os últimos a viver esse período dos últimos dias, né? Que a Bíblia nos apresenta. Eu tento ver essa pergunta que o pastor fez, dessa perspectiva também de um período que nós estamos vivendo que propicia uma chegada de uma nova reforma, né? Nossa época é uma época onde o pensamento ele tá muito pulverizado, ele está muito espalhado, né? As pessoas elas têm a facilidade, eu não vou entrar no mérito se governos e entidades tolhem a liberdade de expressão ou não, mas as pessoas podem falar do que pensam, né? E nós temos essa liberdade hoje em dia que propicia isso. Nós temos uma nova imprensa
Na época de Lutero foi criada, um pouco antes, foi criada a imprensa gráfica, né? O que propiciou que tanto a Bíblia traduzida para o alemão, que foi um trabalho que ele fez, né? E as próprias pregações, a mensagem da Reforma Protestante pudesse ser divulgada em toda a Europa, né? Por meio da imprensa gráfica, né? Hoje nós temos uma nova imprensa, que é a internet, que possibilita que a gente fale e muita gente possa ter acesso ao conteúdo do Evangelho, né? Nós temos uma sociedade que hoje está pensando de forma mais livre, sem amarras de alguém que controla, no sentido de dizer, não, você deve pensar dessa forma. Embora a gente está voltando para esse tipo de modelo, né? Ultimamente, nos últimos anos, muita gente tem pensado nesse tipo de modelo. Não, você só pode pensar aquilo que é permitido pensar. Mas, até então, nós estamos vivendo um período de liberdade, né? Existe a possibilidade de falar-se do Evangelho. Então, nós estamos vivendo um período muito parecido com a época da chegada do Evangelho com Jesus Cristo, com a chegada da Reforma Protestante no século XVI, e agora, no século XXI, nós temos uma facilidade que Deus permitiu que nós estivéssemos vivendo nesse século, nesse tempo que nós estamos vivendo, para que o Evangelho seja pregado. E mais, do mesmo modo como naquela época da Reforma, a Igreja estava vivendo um período muito baixo, né, um período de corrupção, no aspecto moral e no aspecto político também, hoje nós vivemos uma realidade onde a própria Igreja protestante está precisando passar por uma reforma. E nós precisamos ter a consciência disso, que nós temos que ter a voz, a Igreja de hoje precisa ter a voz de Lutero, a voz dos evangelistas, dos apóstolos, e dizer, não é esse o caminho é esse aqui, das Escrituras, né? Aleluia. Eu não acredito que hoje em dia vai surgir aquela figura ímpar, uma personalidade, né, que vai conduzir um processo novo. Eu não penso dessa forma. Eu penso que, dessa vez, o papel está na mão da Igreja como um todo. Sou eu, você, a Igreja Presbiteriana de Manaus, outras igrejas, né, protestantes, reformadas e espalhadas. Elas têm que ter esse protagonismo de começar a ter coragem de falar. E a coragem de falar é a coragem mesmo. Porque, por exemplo, hoje nós estamos vivendo um fenômeno na internet, eu não sei quantos já perceberam, e aí, com todo respeito aos amigos católicos que estão nos assistindo, um certo antiprotestantismo por parte de vários youtubers católicos. E eles estão metendo o pau na gente, nas redes sociais, metendo o pau. Ontem mesmo eu estava vendo um trecho de um vídeo no YouTube, e o cara malhando mesmo. Por quê? Porque hoje seria 507 anos da Reforma Protestante. Malhando, mas malhando numa espécie de uma... Eu digo assim, que estamos vivendo uma espécie de cruzada antiprotestante nesses últimos dias. Quase uma contra-reforma. Uma contra-reforma versão 2.0. Né? Aí tem uns nomes aí, que eu não vou citar o nome todo, né? Mas tem os Leandros, os Bernardos, os Olavos, né? que vão reverberando essa coisa. Nós temos que ter coragem de começar a falar. Sim. E dizer, não, eu sou protestante mesmo, esse nome não me envergonha, e eu sou protestante porque eu protesto de acordo com as Escrituras. E eu tenho que ter coragem, inclusive, de tocar na ferida, botar o dedo na ferida e dizer assim, hoje o que se prega nas igrejas protestantes não é evangelho. Uau, amém. Não é evangelho, é outra coisa. Taca a pedra em nós. Tem que pegar a cadeira e largar no... Dá-lhe. Entendeu? Por quê? Porque esse é o papel que nós fomos chamados. Dos evangelhos marsálicos? 7 passos para alcançar o evangelho. Nós temos que ter a coragem de João Batista, que olhava para os fariseus e dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Sim. Né? E aí, arrependei-vos porque é próximo o reino dos céus. Eu tenho que ter a coragem do próprio Jesus. Arrependei-vos porque chegou o reino dos céus. E aí, não interrompendo, mas é o que o pastor falou, é nós sermos como Elias, como João Batista, sendo esses profetas que anunciam a vinda do Senhor, finalmente, né? Vindo anunciar e preparar o caminho para dizer, olha, o Senhor está vindo, o Senhor está voltando e volta ao Evangelho. E o que eu percebo hoje em dia é que, além da mensagem do Evangelho comprometida com doutrinas que não são das Escrituras, até um tempo atrás era o Evangelho da prosperidade, né? A teologia da prosperidade. Hoje é a teologia do coaching. Né? Sim. Que agora não basta só eu ter dinheiro no bolso, eu tenho que ter conforto emocional para que a minha fé cristã seja uma fé plena.
né? Vai ter que rasgar a Bíblia. No mundo tereis aflições. Rasga da Bíblia, no mundo tereis aflições, porque senão você vai ficar deprimido, você vai ficar querendo se suicidar, se cortar. Não estou menosprezando aqui o sofrimento de pessoas que passam por isso. Mas tem gente que acha que a vida agora é, se não for do jeito que eu gosto, eu faço beicinho e pronto. Não, o Evangelho não te chamou para isso. O Evangelho te chamou para sofrer. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus diz isso, aquela palavra testemunhas ali é Marte no original. Eu tenho que estar disposto a levar paulada, pedrada, ser queimado na fogueira, ser chamado de tudo que não presta, como os primeiros cristãos foram, do primeiro até o 4º século. E depois tem que falar igual o Paulo, né? Leve e momentâneas. Tribulação. Leve e momentânea. Né? Exatamente. Então, eu tenho que ter essa coragem de denunciar essas coisas também. Eu não posso simplesmente ficar com medo de falar, não, porque senão o advogado do movimento LGBT vem em cima de mim, do movimento não sei da quanto vem em cima de mim. Não, Público, Ministério hoje Público, o Supremo Tribunal, não. Que venha. Que venha. Eu estou cativo, vou falar com o Lutero, eu estou cativo às Escrituras. Aleluia. Eu não posso ter minha mente comprometida com outra coisa. Né? Infelizmente, o que a gente tem visto é isso, que a igreja ela tem se amoldado ao mundo, o discurso dela tem sido um discurso conciliatório com o mundo e muito parecido com o que a Reforma vivenciou lá no século XVI com Lutero. E a gente precisa ter essa coragem de Lutero de chegar na frente eu até separei aqui a frase dele, que eu acho essa frase aqui fantástica. Quando o imperador, o representante do Papa estava lá, e o imperador Carlos V, né, pedindo para ele abjurar os livros dele que ele tinha escrito, Lutero diz assim, o núncio papal diz assim para ele, Lutero, repele seus livros e os erros que eles contêm. Aí Lutero, que o cara era corajoso, o bicho era macho, ele pega e diz assim, que me convençam mediante testemunho das Escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios que já se provaram a miúde que estão errados, contradizendo-se a si mesmos. Pelo texto da Sagrada Escritura que citei, estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus. Por isso não posso, nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro e nem saudável. Não posso fazer outra coisa. Esta é a minha posição, que Deus me ajude. Eu tenho que ter coragem de falar isso. Amém. De dizer, não me retrato, não me retratarei, porque eu não posso ir contra a consciência e contra as Escrituras. Me prove pela Bíblia que você está certo. Se você não me provar, eu fico com ela. Uou! Ai, ai, ai. Desculpa o One Piece, mas nós vamos te arrebentar. Vamos. 600 mil episódios. Gente... daqui a pouco a produção puxa o meu paletó aqui. Mais de 1 terabyte de informação. Que bênção. Cara, ser aspergido pela história da Reforma é maravilhoso. Só quem sabe compreenderão. Gente, mas uma coisa que veio assim, quando nós falamos sobre esse espírito profético. Cara, a profecia está em nossas mãos. E além dela entrar e entronizar sobre nossa mente e coração, ela tem que voltar cheia do poder do Espírito de Deus para os nossos lábios. Então, de fato, nós temos sim ser o profeta desse tempo. E o profeta, tudo bem, só Elias teve medinho de uma mulher, mas todos nós, né, a olhar a expressão máxima, nos atemorizamos mesmo. E, como Elias, vamos para onde? Para a caverna. Mas, graças a Deus que Deus leva pão, prepara um riacho bem tranquilo de água, fala, descansa, dorme, come, bebe, agora vaza, meu irmão. Vaza, saia. E eu vejo que o tempo hoje, para nós, como igreja, é esse. Nós precisamos sair da caverna. O Senhor já deu comida para a gente. Já fez todo o processo terapêutico. Nós temos aqui, graças a Deus, um psicólogo na nossa mesa. Então, fez todo o processo terapêutico. Comeu, encheu a pança, né, revigorou as forças. Agora, vamos fazer o que eu te mandei? Né, vamos... E aí, cara, essa fala de Lutero,
que é um outro desafio para nós no tempo presente. Quantas são as vezes que nós não permitimos negociarmos a nossa consciência? Por a nossa consciência nos trazer prós e contras, benefícios e não benefícios. Ai, como que eu vou lidar? E às vezes a gente fala, meu Deus, que o Senhor realmente nos dê essa coragem. E ainda mais de prepararmos, hoje o pastor Demétrios preparando as crianças, nós aqui preparando adolescentes, maturando ainda mais a juventude, para não se curvar, para se preciso for estar sendo um ganso e ser queimado, assado o ganso no fogo, no fogo, amanhã Deus levantará sim outro cisne, que não seja 100 anos depois, não, que seja 10, 5 no próximo ano. Mas Amém. nós tenhamos a coragem. Cara, tava hoje pela manhã trocando ideia com Moisés e Miriam, eles vão para o Salvação e eles vieram falando um pouquinho sobre uma das palavras-chave. O Revitinho vai estar lá com a gente, viu? Sexta-feira, hein? Amanhã vou estar lá à noite, em nome de Jesus. E sobre a palavra deserto. E ele tem normalmente os acrósticos, né? E uma das letras não sei se é encorajamento. Que aí ele lembra um dos textos, foi um texto base que Deus falou à minha família, à minha casa, há 10 anos atrás, para a gente estar aqui. E é o que Deus fala para nós. Além de nós entendermos essa justiça, esse justo que nós somos, vivendo por fé, tenha bom ânimo, seja corajoso. Imagine Josué, uma penca de gente, ele liderando, adentrando a uma realidade, cultura, conquista. O pai na fé, o discipulador, o líder morreu. Aí Deus fala, mano, é contigo. Esforça-te. Seja homem. Ah, não, esse é outro ministério, né? Mas é isso aí mesmo. Seja corajoso. E aí, já trazendo aquilo que Deus reverberou e ministrou na vida de Lutero. Cara, não negocie a sua consciência à luz das Sagradas Escrituras, e muito menos o que a palavra de Deus diz. E até que provem ao contrário, que tentem, seja forte. Então, que nessa noite, e nós aqui nessa manhã de gravação, que você, mano, você adolescente, você jovem, pai, pelo amor de Deus, mãe, responsável pelo seu adolescente, invista nesse brabo, nessa donzela. Encha-o de coragem, de intrepidez. Como? Bote esse moleque, essa menina para estudar a palavra do Senhor, para que eles continuem pregando o Evangelho, para que eles sejam a voz profética lá no ensino médio, lá em alguns ainda no Fundamental 2, você que é jovem na universidade, mano, a UEA e a UFAM tá tremendo de medo. Nós vamos regaçar com o capeta que tiver lá. Nós vamos fazer barulho. E o inimigo não é porque uma das heranças da reforma são as universidades. E não é o diabo que vai tomar lugar, não. Não é o pecado, não. E uma coisa que ficou quando o Lobato falou sobre essa pregar, sobre justiça, né? Eu lembrei muito que há 3 doutrinas que o Espírito Santo age na vida do homem. E que a gente quase não fala. Que é a justiça de Deus, que é o juízo de Deus e é o pecado. O Espírito Santo, ele nos ensina e nos convence por meio desses 3 ensinos: justiça, juízo e pecado. Então, que nós, encorajados e se de fato nós vivemos mesmo por fé, e entendemos que é Deus quem nos justifica e quem nos sustenta, vamos para o pau. Vamos ser os reformadores do nosso tempo. Pregar o Evangelho. Eu falo com temor e tremor. Temor e tremor.
diante do que Deus ele pode fazer, e eu creio que ele vai fazer por meio de nós e por aqueles que estão ao nosso redor. Amém. Heavy Dema, valeu por você estar aqui, sensacional tê-lo, Lobato, meu brother. Valeu, pastorzão. Eu não largo e eu sou muito feliz por tê-los aqui. Amém. Amém. Posso lançar um desafio para os pais? Manda. Na minha adolescência, eu tive a oportunidade de ler 2 livros, adolescente. E foram 2 livros que me marcaram muito e me ajudaram muito assim no sentido de decidir no futuro, né, a vida ministerial, né, a vida no serviço a Deus como ministro do Evangelho. E eu quero desafiar não os adolescentes, também os adolescentes, mas eu quero desafiar os pais, nessa nossa geração tecnológica, de telas, de videogame, de celular, de tudo mais. Eu desafio a você comprar 2 livros e nas próximas férias você dá para os seus filhos lerem esses livros, seu filho adolescente. Você vai terminar suas férias, vai terminar esses 2 livros e vai me contar o que é que tem nesses 2 livros. Eu quero dar aqui os 2 livros para você. Anota aí. Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Heróis da Fé, de Orlando Boyer, é uma publicação da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Heróis da Fé, de Orlando Boyer, e um clássico da literatura cristã, agora foi, do John Fox, o Livro dos Mártires. Anota aí. O Livro dos Mártires, de John Fox. Dê para os seus filhos essas 2 obras. O Livro dos Mártires, de John Fox, e dê para o seu filho também ler do Orlando Boyer, Boyer com Y, tá? Orlando Boyer, Os Heróis da Fé. Dê esses 2 livros para os seus filhos. São testemunhos de homens de Deus e mulheres de Deus na história da igreja cristã. E, no caso do Livro dos Mártires, conta os feitos dos cristãos martirizados ao longo da história por causa da fé. Nossos adolescentes, nossos jovens, eu estou colocando todo mundo aqui, a nossa geração de hoje precisa resgatar essa memória, essa história do passado, do nosso passado, essa nossa herança, para poder ter coragem de hoje ou amanhã, se for preciso, a gente também ir para uma fogueira, ou ir para um cadafalso, ou ir para uma guilhotina, por causa da fé. E essa tem que ser a nossa fala, esse tem que ser o nosso empenho de pregar o Evangelho, ainda que sob tortura, em nome de Jesus. Porque essa geração nossa, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração preguiçosa, uma geração acomodada, uma geração que não sabe o que é a frustração, e o Evangelho nos chama à frustração, por incrível que pareça. Eu gosto muito daquele livro que tem aqui na outra sala aqui do lado, na produção aqui, Deus que destrói sonhos. Deus gosta de fazer isso com a gente de vez em quando. Vamos trazer o Bibo. Vamos trazer o Bibo? Não tem esse livro, mas já dá para comprar. Vamos arrumar. Então, o que você acha? Novembro. Eita, Novembro Azul, o Deus que destrói sonhos. Já pensou? Bora! Pode ser? Pode ser. Então, sim. Já estamos lançando. Vocês aí. Acabaram de ver como é que a gente organiza os programas aqui. Mano, quando vem... hora. Quando o insight vem do céu, meu irmão, não tem como... Então, semana que vem já vamos começar o Deus que destrói sonhos. Moleque! Deus te abençoe, valeu. E semana que vem tem mais. Deus te abençoe. A semana só começou e é hoje. Um abraço.